Olá, pessoal, buenos dias. Olá, pessoal do sétimo ano, bom dia para vocês, tudo bem? Espero que estejam todos bem, que todos tenham tido um ótimo final de semana, né? Estamos aí iniciando mais uma semana, ok? Então, hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Hoy es lunes 24 de agosto de 2020. Vamos lá? Então, vocês têm aí, né, o nosso assunto hoje, o nosso conteúdo hoje da nossa aula. Nós iremos fazer uma leitura de um texto e a interpretação desse texto, certo? Só que antes, pessoal, eu quero dar uma revisada com vocês de alguns conteúdos que nós já fizemos. Vamos lá? Eu vou começar aqui, vou compartilhar com vocês. Vamos começar aqui. Vamos ver quem lembra aí, né, lá no início das nossas aulas aí, sobre os artículos definidos. Então, os artigos definidos. Então, eu tenho lá no singular, que é el e lá, e no plural, que é los e las. Lembrando, a professora disse para vocês que a gente coloca o artigo de acordo com a palavra em espanhol. Então, de acordo com a palavra em espanhol, se ela é uma palavra feminina, eu vou pôr o meu artigo feminino. Se está no singular, singular. Se estiver no plural, plural. E assim vice-versa. Se estiver no masculino singular, masculino singular. Masculino plural, masculino plural. Ok? Então, é de acordo com a palavra em espanhol, tá? Então, não fiquem presos à tradução, tá? Então, a gente até deu o exemplo lá de los niños, né? Que se eu for traduzir, significa as crianças. Então, fica estranho eu colocar os, mas eu coloquei os devido à palavra ninhos, que é uma palavra masculina e está no plural. Então, aí eu trouxe o meu artigo para o masculino e plural, que vai ser los, certo? Então, vamos lá? Então, os artículos definidos. El, que é o, lá, que é a. Los, os, las, as, tá? Então, todas as vezes que a gente falar artículos definidos, então vão ser esses quatro. El, lá, los e las. Lembrando, pessoal, a gente fala el, tá? Não é el. Porque se eu falar el, a gente vai estar se referindo ao pronome ele. Então, tem que tomar bastante cuidado nas pronúncias, tá? El, lá, los, las, ok? Então, vamos treinar aqui com as palavrinhas. Então, aqui nós temos umas palavrinhas que a professora havia colocado em alguns módulos aí de aulas passadas nossas. Então, tá lá. Toalha, ninho, ojos, borracho, registros, cheque, guerras, redondo, pareja, regiones, melizos, calle, religión, regalo, recuerdo, agências, muchacho, vacaciones, pollo e montanha. Vamos ver aí, pessoal, as traduções, né? Vamos ver em português. Toalha é toalha mesmo. Ninho é criança. Ojos, olhos. Borracho, bêbado. Registros, registro mesmo. Cheque é cheque. Guerras, guerras. Redondo é redondo mesmo. Pareja é casal, tá? Regiones, regiões. Melizos, gêmeos. Calle, rua. Religião, religião. Regalo, presente. Recuerdo é recordação, lembrança. Agências é agência. Muchacho é um garoto, né? Muchacho. Vacaciones, férias. Polho, frango. E montanha, montanha, certo? Mas a gente vai esquecer a tradução, tá? Nós vamos colocar de acordo com a palavra em espanhol. Então tá lá, toalha. É uma palavra feminina e está no singular, então vai ficar la toalha. Ninho, uma palavra masculina, singular, então vai ficar el ninho. Ojos, também masculina, só que está no plural, então vai ficar los. Borracho, masculina, singular, vai ficar el.
E registros, masculina plural, vai ficar los. Certo? Então, observando assim cada palavrinha, nós vamos então falar. A professora vai falar agora com todos os artigos. Vamos lá? Então, a professora fala e vocês repetem aí em casa, combinado? Então, vamos lá. Vamos falar por coluna. Vamos lá na primeira coluna, depois na segunda, tá? E assim por diante. Então, vai ficar la toalha, el niño, los ojos, el borracho, los registros. Certo? Segunda coluna. El cheque, las guerras, el redondo, la pareja, las regiones. Ok? Certinho? Próxima coluna, terceira coluna. Los melizos, la calle, el religión, el regalo, el recuerdo. E a última coluna, las agencias, el muchacho, las vacaciones, el pollo e la montanha. Isso mesmo, muito bem. E depois nós vimos aí os dias da semana. Então, lembrando, o primeiro dia da semana é domingo. Então, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado. E aí vocês também fizeram aí alguns exercícios, né? Sobre os dias da semana. Depois, nós vimos os meses do ano, então, os meses do ano, os 12 meses, né? Então, o ano tem 12 meses. Então, quais são os meses? Então, os meses do ano são enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro ou septiembre, tá? As duas formas estão corretas. Outubro, novembro e dezembro. E aí nós colocamos também algumas datas comemorativas, né? Então tá lá, Dia de la Mujer, Dia da Mulher é em março. Então, março. Dia del Trabajo, maio. Dia de los Enamorados, junho. Dia de los Padres, agosto. Cumpleaños de la ciudad, aniversário da nossa cidade, outubro. Carnaval, geralmente, né, a maioria dos anos ocorre no mês de fevereiro. Dia de las Madres, maio. Dia de la Páscoa, abril. Dia de los Niños, outubro. E Independência de Brasil, setembro ou setembro, certo? E aí vocês viram também las estaciones del año, as estações do ano. Então tá lá, primavera, verano, outono e inverno. Então, são 4, né? Las estações del año são 4, ok? Então, nós vimos aí alguns conteúdos passados, demos aí uma revisada em alguns conteúdos passados, tá? Sempre a gente vai estar lembrando de algumas aulas passadas, ok? E daí nós temos, então, de hoje. Vamos lá. Opa, a professora compartilhou errado aqui. Então, aqui. Na semana passada, nós vimos sobre o verbo gustar. Vamos dar uma relembrada? Nós vimos aí o verbo gustar. Então, eu disse que eu vou usar gusta, né, que é o verbo gostar. Eu vou usar gusta quando esse verbo gustar vier antes de substantivo singular e antes de outro verbo. E se ele vier antes de um substantivo no plural, vai ficar gustan. Então, fica gusta antes de substantivo no singular e antes de outro verbo. E quando vier antes de um substantivo no plural, vai ficar gustan. E por isso, então, ficou lá. A mí me gusta la sopa.
a ti te gusta el té, a ella le gusta el chocolate, a él le gusta tortilla, a usted le gustan las frutas, a nosotros nos gusta hacer la comida, a vosotros os gustan los pescados, a ellas les gusta el jugo de frutas, a ellos les gustan los pasteles, a ustedes les gusta cocinar e a ti, que te gusta hacer? Então, essa foi a nossa aula passada. E vocês aí teriam que escrever uma receita, né? Simples, no espanhol, com o nome da receita, ingredientes e modo de preparo. E depois vocês iriam fazer uma lista de frutas e desenhar. E nós vimos também, na aula passada, algumas frutas. Certo? E a nossa aula de hoje, então, aí está o nosso texto. Então, tá lá, interpretando o texto. Então, tá, buena salud. Vamos lá? Todos los sábados voy a hacer compras en el supermercado con mi madre. Me gusta comprar algunas golosinas, pero también me gusta comprar frutas, carnes, pescados, huevos, leche y cereales. Los alimentos son muy importantes para que nuestro cuerpo crezca fuerte y tenga energía. Las frutas, las legumbres y la leche contienen vitaminas y minerales. Los cereales y las carnes son alimentos que nos dan energía. Es muy importante alimentarnos bien para tener buena salud. Então, traduzindo, nós temos aí um texto que o título é Boa Saúde. Boa Saúde. Todos os sábados eu vou fazer compras no supermercado com a minha mãe. Eu gosto de comprar algumas guloseimas. O que são guloseimas? Coisas doces, né? Bolacha recheada, chocolate, né? Tudo doces, guloseimas. Mas também eu gosto de comprar frutas, carnes, pescados, né? Os peixes aí, ovos, leite e cereais. Os alimentos são muito importantes para que o nosso corpo cresça forte e tenha energia. As frutas, os legumes e o leite contêm vitaminas e minerais. Os cereais e as carnes, eles são alimentos que nos dão energia. É muito importante nos alimentar bem para ter uma boa saúde. Então, aí a importância de se alimentar bem, né, pessoal? Então, aí a professora colocou aí 6 exercícios, né? Na verdade, nós temos a maioria aí, são perguntas referentes ao nosso texto. Então, pessoal, a pergunta está em espanhol e vocês também irão responder em espanhol, tá? Então, por exemplo, vamos lá, vou fazer junto com vocês. Que dia de la semana la chica va al supermercado? Então, que dia da semana a menina vai ao supermercado? Então, vocês vão escrever, la chica va al supermercado todos los sábados. Então, essa vai ser a resposta. La chica va al supermercado todos los sábados. Certo? A pergunta 2. Por que os alimentos são importantes? Por que os alimentos são importantes? Então, vamos lá? Vocês vão escrever. Los alimentos são muito importantes para que nuestro cuerpo crezca fuerte e tenha energia. Então, vocês vão copiar aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Tá vendo? A professora marcou aqui, ó, só para vocês visualizarem. Esse parágrafo inteiro, até energia. Então, vai ser a resposta da 2, tá? 3. Que contêm las frutas? Então, aqui, ó. Las frutas, aí vocês podem vir aqui, ó. Contêm vitaminas e minerais. Tá? Então, não precisa copiar las frutas, las legumbres e la leite, porque a professora só está perguntando das frutas. Então, vocês vão colocar las frutas, e aí pula esse pedaço e vem aqui, ó. Contêm vitaminas e minerais. 4. Que alimentos dão energia? Que alimentos que dão energia? Então, olha lá. Los cereales e las carnes são alimentos que nos dão energia. Então, los cereales e las carnes.
5. Por que necessitamos comer bem? Por que necessitamos comer bem? Aí vocês vão colocar aqui, ó. Es muy importante alimentar-nos bem para ter buena salud. E exercício 6, presta aí bastante atenção, está escrito assim. Agora, escriba um vocabulário com as palavras do texto. Então, vocês vão criar um vocabulário com as palavras do texto. Vocês vão escrever algumas palavras tiradas do texto e vai fazer a tradução, igual a professora faz nas atividades avaliativas de vocês, certo? Quando a gente tem interpretação de texto, vocês podem perceber que a maioria é tirado do próprio texto que está sendo enviado para vocês. Então, vamos lá? Eu vou lendo com vocês e vou falando quais vão ser as palavras que vocês vão criar aí nesse vocabulário. Vamos lá? Então, lá no primeiro parágrafo. Todos os sábados vou a hacer compras em el supermercado com mi madre. Então, vocês vão tirar aqui, ó. Vou a hacer. Copia essa expressão tudo junto. Vou a hacer. E aí vocês vão escrever na frente. Vou fazer. Essa é a tradução. Então, vou a hacer, vou fazer. E depois, com mi madre. Com minha mãe. Então, podem escrever aí também. Com mi madre. Então, nós vamos tanto tirar palavrinhas, como tirar algumas expressões, tá? Depois, me gusta. Me gusta, eu gosto. Golosinas, guloseimas. Huevos, ovos. Leite, leite. Cereales, cereais. Todas as palavrinhas que a professora está falando é para vocês acrescentarem lá no exercício 6, tá? Para a gente fazer essa lista aí de vocabulário. Lembrando que o vocabulário é como se fosse um dicionário, então tem que ter a palavra ou a expressão que a gente está tirando do texto e a tradução em português. São muito importantes. Então pode colocar essa expressão. São muito importantes. São muito importantes. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Nosso corpo. Crezca fuerte. Coloca lá. Crezca fuerte. Quando a professora estiver falando junto, pessoal, vocês escrevam lá junto, tá? Vai ter palavras sozinhas e expressões juntas. Então, coloca lá. Crezca fuerte. Significa cresça forte. E aqui, tenha energia. Tenha energia. Depois, pode colocar lá, ó, las legumbres, que é os legumes, contém, som, pode colocar aí som, é são, dão energia, muito importante, tener buena saúde. E aí a gente finaliza com essa expressão, tener buena saúde, que significa ter uma boa saúde. Então, são essas palavras, essas expressões que vocês irão escrever aí no exercício 6, tá? Na hora de criar o vocabulário. Vocês vão escrever e não esquecendo, coloquem a tradução em português. Certo, pessoal? Então, bom trabalho para vocês, bom trabalho para ustedes e besitos. E hasta la próxima.